Será que esse ano você usa pela primeira vez um sensor contínuo de glicose? Sensor contínuo de glicose, como o nome já sugere, mede a sua glicose continuamente, sem a necessidade de furar o dedo toda hora. Eu testei duas marcas para vocês e nesse vídeo eu quero dar o meu veredito final. Bora aprender um pouquinho mais? Ver se temos um claro campeão nesse departamento? Começamos logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista. Nesse canal eu ensino vocês a entenderem melhor o seu diabetes e buscarem soluções para alcançar resultados melhores com seus exames, usando menos medicações. A reversão do diabetes já é uma realidade, já é reconhecida pela medicina, pela endocrinologia, e um dia ela vai chegar nas suas consultas, você ainda vai conversar sobre isso com o seu médico. Enquanto isso não acontece, porque às vezes demora um pouquinho, você vem com a gente, vai aprendendo aqui mesmo, pode ser? Se você tem interesse em aprender sobre o seu diabetes e começar a encontrar o seu caminho para chegar num resultado melhor, você vai ter que monitorizar a sua glicose. Como é que você melhora o parâmetro principal dessa doença, que é o açúcar no sangue, sem medir o açúcar no sangue? Não dá. E essa história de você ir ao médico a cada 6 ou mesmo que seja 4 meses para fazer uma medida de glicose por trimestre também não serve. A glicose oscila sem parar o dia todo e a gente precisa tirar algum sentido disso para poder melhorar. A maneira mais clássica de fazer isso sempre foi furando o dedinho com as glicemias capilares do sangue capilar da ponta do dedo. Elas já são uma mão na roda em comparação com a alternativa que era ir ao laboratório. Muito mais simples, bastante confiáveis, não são perfeitas, como nada nessa vida tem as suas limitações, mas já ajudaram muito a gente. Só que tem aquelas reclamações clássicas. Primeiro, elas não são baratas ainda, o que é meio absurdo, porque essa tecnologia da fitinha já tem aí uns 30 anos, sem grandes novidades de lá para cá, e tá custando caro. Eu tenho a impressão que R$1 por fita é um pouco demais. Mas enfim, não podemos nem reclamar pro bispo, é o que tem para hoje. E a segunda reclamação é que tem que furar o dedo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando como se fura o dedo para doer menos. Mas vai furar, então vai doer. Recentemente, nos últimos 10 anos, uma tecnologia nova chegou, que são os sensores contínuos de glicose. Você fura a pele uma vez só. Eu tenho aqui, ó, 3. Tudo bem que tem um esparadrapo mulambinho aqui na frente, mas você fura a pele uma vez. Eles têm um cateterzinho de silicone muito fininho que fica dentro da sua pele e mede a glicose no líquido intersticial. Sabe o que é isso? Sabe quando você arranca uma casquinha da espinha, ou então você rala o joelho e sai aquela aguinha clarinha? Ali é o líquido intersticial. É lá que se mede a glicose. Não é a mesma coisa que o sangue, mas é muito parecido. A grande vantagem é que você mantém esses aparelhinhos colados aqui durante 15 dias. E ele mede a sua glicose uma vez por minuto. Durante 15 dias, 24 horas por dia, ou seja, ele traz muita informação, sem a necessidade de furar o dedo, sem a necessidade de se fazer nada. Geralmente eles se conectam com um aplicativo no seu celular e você não precisa fazer mais praticamente nada. Basta pegar seu aparelho e chegar perto dos monitores algumas vezes por dia, no caso de algumas marcas, ou então simplesmente manter o seu aplicativo por perto e aberto durante os 15 dias. É perfeito? Não, não é perfeito, porque não é a mesma coisa que a glicose. Toda tecnologia tem as suas limitações, mas é incrível a quantidade de informação que ela traz e o quanto que essa informação pode nos ensinar sobre o nosso diabetes. E também tem um probleminha do preço. Eu vou falar sobre o preço no final. Por que você está usando 3? Eu estou usando 3 tipos diferentes, ó, tá vendo? Tem um mais largo, um bem pequenininho e um intermediário aqui. Eu estou usando 3 porque eu sou curioso e eu queria comparar. 2 são marcas encontradas aqui no Brasil, vocês talvez já tenham até ouvido falar. O laboratório Abbott tem o Freestyle Libre, que já está na versão 2 aqui no Brasil, e ainda tem a versão 2 Plus, que ao invés de 14 tem 15 dias de duração. Recentemente, na virada desse ano de 25 para 26, a Mad Levinson, que é uma outra marca de um outro laboratório, lançou o Smart 2.0, que é o competidor natural muito parecido com o Libre. E eu queria pôr os dois frente
frente a frente para ver como eles se comparam. O terceiro é um chinês que uma vez, ano passado, eu importei. Confesso que eu esqueci ele guardado aqui e agora chegou a hora de compará-los. Esse chinês é muito parecido com a versão 1 do Freestyle Libre e a primeira versão do Mad Levinson também. Mas como já é tecnologias passadas, não vou falar muito desse terceiro não. Quero focar aqui esse vídeo na comparação do Libre com o Smart. Primeira coisa a saber, nem todo celular funciona com os sensores. Vocês precisam ter a tecnologia Bluetooth, que é uma comunicação sem fio, essa quase todo celular já tem faz tempo, mas você também precisa ter um chip no seu celular de aproximação, tipo se aproximar da máquina de cartão de crédito para fazer pagamento, que é o que precisa acontecer quando você pega o seu celular para encostar ele aqui no sensor e eles se conversarem. Ou seja, ele manda os dados das medidas da sua glicose do chip para o celular sem fio por duas possíveis vias. Uma é certeza que o seu celular tem, a outra quase certeza, porque a maioria já tem, porém modelos mais antigos tem que checar. O nome do outro chip é NFC, Near Field Communication. Uma novidade em relação às versões anteriores é que pelo fato deles estarem sempre trocando figurinhas um com o outro, isso faz com que o sensor esteja medindo sua glicose continuamente e o celular recebe informações continuamente. Se ele estiver por perto, é possível ligar alarmes. Isso para quem usa insulina é incrivelmente valioso, porque se a sua glicose cair abaixo de um certo patamar, ele apita para te acordar, inclusive se for de noite, ou para te chamar a atenção durante o dia. A mesma coisa, você pode programar alarmes para quando fica acima de um certo patamar. E você programa o patamar que você quiser. De novo, em qualquer horário do dia, ele apita para te mostrar que as coisas podem estar saindo do controle. Isso te dá uma segurança muito grande. As mães dos diabéticos tipo 1, criancinhas, adoram. É um baita de um jeito legal de ter paz para se dormir à noite. Os sensores são pequenininhos, como vocês viram. O Smart é um pouco menor. Esse aqui é o Libre 2, esse aqui é o Smart, ele é um pouquinho menorzinho aqui. E eu coloquei um esparadrapo cirúrgico chamado Micropore por cima, porque eles têm uma colinha um pouco fraca que dentro de 15 dias, tomando banho, suando e tal, pode começar a querer cair. Esse outro aqui quase caiu várias vezes. Eu recomendo que você coloque o Micropore até mais grosso do que esse aqui, para segurar bem o período todo. Se você enroscar por aí, e a gente enrosca, viu? Enrosca no batente da porta, enrosca para tirar a roupa, quando você vai puxar pelo braço assim, enrosca no cinto de segurança do carro, enrosca para todo lado. Se você enroscar e mexer nele, ele sai da sua pele, não tem como colocar de volta e o seu investimento vai pro ralo. O meu já está na reta final. Dos 15 dias, eu tô a 12 para 13 dias já. Eu tô com os 3 aplicativos instalados e os 3 rodando continuamente no meu celular. O que eu achei dos valores comparativos? É importante frisar o seguinte: a minha glicose não fica para lá e para cá o tempo todo, não tem grandes variações. Então, como você tá sempre num corredorzinho achatado de glicose, que é o meu caso, não tem muito como ficar tão diferente assim, concorda? Digamos que a minha glicose é mais estável. Então, os valores dos 3 modelos ficam também muito estáveis, porém não são iguais. Eu cheguei a flagrar diferenças de 30 pontos, o máximo foi um pouco menos de 40 pontos, mas foi uma vez só. O Smart ficou mais alto do que o Libre e eu tava no trabalho, eu não tinha a fitinha para fazer na hora, porque essa é uma vantagem do sensor Smart. O diabético tipo 1 já sabe disso. Ele permite que a pessoa faça a glicose capilar na ponta do dedo, pegue o valor da fita, que é mais confiável do que o do sensor, e calibre o valor que está vendo na tela. Eu fiz isso algumas vezes. Quando os valores começam a se afastar, fica 20 pontos, 30 pontos de diferença, eu furei o dedo, coloco no aplicativo e rapidamente ele volta a se aproximar e a ficarem muito parecidos novamente. O Libre não tem esse mecanismo de calibração, mas curiosamente, quem descalibrou foi o Smart. Toda vez que eu fiz esse procedimento, umas 5 vezes nesses 10, 12 dias, foi o Smart que estava mais longe e ele é que usou o valor para chegar mais perto novamente. O Libre sempre esteve mais próximo do valor medido na fita, mostrando que na minha pequena experiência ele foi um pouquinho mais confiável. Outra grande diferença entre eles é a forma de compartilhamento desses dados, porque geralmente o paciente tem acesso aos dados
é uma coisa, mas a maioria dos médicos tem muito mais experiência para avaliar esses dados e então compartilhar os dados completos com o seu médico sempre é uma boa ideia. O Libre tem um software dedicado para isso. E uma vez que os dados cheguem todos no software do computador que você instala, você gera um relatório completo em PDF, dá umas 15 páginas que você manda com facilidade para o seu médico. Esses dados também podem ser acessados via web. Na nuvem, você clica no nome do paciente, você pode convidar o paciente para compartilhar os dados com o seu médico, ou então o médico manda um convite para o paciente entrar no seu consultório virtual. Eu tenho centenas de pacientes nesse programa de computador da Abbott e é só clicar no nome da pessoa que todos os Libres de todas as vezes que você usou estão guardados lá. É só clicar que o relatório abre completamente. Isso é uma baita mão na roda. Facilita demais. Eu pesquisei na internet, não foi pouco tempo não, pesquisei de várias formas se teria alguma forma de fazer isso com o Smart. Eu encontrei na teoria, mas eu não consegui terminar o procedimento na prática. Eles não explicam muito bem sobre um software chamado Pancares, que eu devo estar falando errado, talvez seja Pancares, alguma coisa assim em inglês. Aí o médico tem que fazer uma conta, o paciente tem que fazer uma conta e também é assim no Libre. E não ficou muito claro como é que você manda o convite. Enfim, na teoria é para ser bem parecido, mas eu confesso que eu não consegui checar na prática. E o preço, que também é muito importante. O Libre fica na faixa de R$330, com muito pouca oportunidade de desconto, cupons e coisas assim. Quanto custa o Smart? R$289, ou seja, aproximadamente 15% a menos do que o monitor da Abbott. E também é importante dizer que os dois têm muitas reclamações de pacientes online. Quando você faz uma pesquisa mais completa, isso também aparece. Ou o sensor para de funcionar antes dos 15 dias, ou tem valores que não dá para confiar. Enfim, tem de tudo, mas tem de tudo para as duas marcas. Esse não é um fator de desempate. Eu, sinceramente, achei mais parecidos até do que eu esperava. E eu diria que para a grande maioria das pessoas tem um empate técnico. A não ser que o compartilhamento com o seu médico seja importante. Isso é muito legal para o diabético tipo 1. O tipo 2 também, mas principalmente para o tipo 1. O sistema da Abbott me pareceu um pouquinho mais robusto e mais fácil de se encontrar. Por outro lado, se você está em busca do mais barato, o Smart 2.0 tem aí uns 30, 40 reais de vantagem. Uma coisa que é importante frisar, na minha opinião, é o seguinte: às vezes eu vejo que as pessoas começam a fazer contas de quanto elas gastariam por ano usando continuamente esses sensores. E para a maior parte dos diabéticos tipo 2, essa não é a melhor forma de fazer contas. Eu sugiro que, se você tiver com vontade de usar, pensa que você vai usar durante 2 semanas. Vai aprender o máximo de lições possível. E aí, com elas, você volta para as fitas depois. De vez em quando, se der vontade, você usa eles novamente, esporadicamente. E não acabando um, emendando o outro para sempre. Porque aí vão quase R$700 por mês, vezes 12 meses, já começa a ficar mais salgado. Deu para entender, pessoal? Depois me conta nos comentários se esse vídeo te ajudou a escolher um deles e qual foi o principal aprendizado que você teve depois de usar um sensor desse pela primeira vez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembra que nós temos mais de 1000 vídeos lá para trás para você assistir, hein? Além dos 2 ou 3 novos que pintam toda semana. Até o próximo, um abraço, tchau, tchau.